Então eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, ao tempo que quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vou ler apenas 2 versículos, o 3 e o 4. Mas antes da leitura, eu quero dar o título da nossa reflexão. E o título da nossa reflexão é o seguinte: Perdão, um estilo de vida cristã. Façamos a leitura. Acompanhe, por favor. Versículo 3, Lucas 17. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Por favor, permaneçam com esse texto marcado. Deus bendito, misericordioso, gracioso, eis o teu povo reunido ainda aqui de forma online, mas estamos mantendo a comunhão uns com os outros, nos vendo, falando, cumprimentando. E agora, Senhor, desejosos de ouvir a tua palavra. Rogamos que tu nos auxilie nesse momento, dando-nos a sabedoria, a unção necessária, a fidelidade, de sorte que a tua igreja seja edificada com aquilo que há de receber. E que o teu povo cresça na graça e no conhecimento de Cristo. Tu, que és conhecedor dos corações, sabe perfeitamente aqueles que têm necessidade de perdoar e ainda não fizeram isso. Então rogamos que essa palavra vá de encontro a esses corações, ajude-os, estimule-os e, acima de tudo, Senhor, exorte-os. Confiamos na ação do teu Santo Espírito, de forma que temos a convicção de que sairemos edificados ao refletir sobre a tua palavra, mas também sairemos quebrantados, humilhados, e com a boca louvando e exaltando o teu santo e bendito nome, e o nosso coração cheio de gratidão pela obra de libertação que tu has de fazer nos corações nesta noite. Essa é a nossa convicção. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Perdão, um estilo de vida cristã. Meus irmãos, perdão é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência cristã. Em outras palavras, não há vida cristã sem perdão. Porque onde não há perdão, não há relacionamentos saudáveis. Então entenda isso. Somos imperfeitos, temos falhas, erramos uns com os outros. Sempre decepcionaremos as pessoas e elas, por sua vez, também nos decepcionarão. Olha, o interessante é que essas decepções têm a capacidade de roubar mais a nossa alegria do que mesmo as circunstâncias difíceis que enfrentamos no dia a dia. A grande verdade é a seguinte: sofremos mais com aquilo que as pessoas nos dizem e nos fazem do que com os próprios infortúnios da vida. Você pode testemunhar isso com toda clareza. E não temos como fugir desta realidade. Desde que o homem caiu em pecado, isso é real. Vivemos num mundo doente. Nos relacionamos com pessoas abarrotadas de mágoas e ressentimentos. Pessoas onde as palavras
São pontas de espada penetrando na alma, ferindo, machucando. O mundo está contaminado por esta praga em todos os seus níveis. Na família, no Estado, na igreja, em todos os lugares, a guerra. A guerra nesses 3 níveis. Por exemplo, quando olhamos para a família, o que vemos? Vemos os conflitos separando as pessoas dentro da família. Observe como a situação é triste. Pessoas que têm o mesmo sobrenome, pessoas que moram debaixo do mesmo teto, pessoas que assentam-se ao redor da mesma mesa, pessoas que até dividem a mesma cama, apesar desta aparente afinidade, muitas vezes estão repletas de mágoas umas pelas outras. Muitas famílias feridas e machucadas estão assim não porque forças hostis se levantaram de fora, mas por causa de contendas e mágoas geradas dentro delas. Em meio a tudo isso, não há o exercício do verdadeiro perdão. E o pior, meus irmãos, é que a falta de perdão tende a produzir raiz de amargura. Ele produz a raiz de amargura que sai contaminando outras pessoas, como diz Hebreus 12:15. A raiz de amargura, por sua vez, ocasiona a quebra de relacionamentos e produz separação física e ou emocional. Então são os filhos que são contaminados, são parentes que são contaminados, são irmãos dentro da igreja que são contaminados, são colegas de trabalho que são contaminados, porque a pessoa está lá com aquela raiz de amargura e ela sai espalhando aquilo ali e sai contaminando. E somente o verdadeiro perdão pode produzir a cura a esse terrível mal do coração. Somente o verdadeiro perdão pode unir aqueles que estão separados fisicamente ou emocionalmente. Agora vem uma pergunta. Será que em nós mesmos temos a capacidade de superar essas dificuldades e simplesmente movidos pela razão, pelo o sentimento, movido pela vontade, exercitar o perdão, que a gente sabe que é a solução, que é o caminho para essas separações emocionais? Será que temos em nós mesmos essa capacidade de exercer esse perdão? E a resposta é não. Não. Se depender da nossa natureza, é impossível não pagarmos o mal com o mal, injúria com injúria e desprezo com desprezo e vergonha com vergonha. Amar o inimigo é algo que não apela à sensibilidade do homem natural. Isto para o homem natural é fraqueza, é humilhação, é loucura. Meus irmãos, é somente reconhecendo aquilo que recebemos da parte de Deus que podemos oferecer o verdadeiro perdão a quem nos ofendeu. E o cristão foi chamado a receber o perdão de Deus e a conceder o perdão ao próximo. Um não pode existir sem o outro. Irmãos, pessoas perdoadas perdoam. Os que recebem misericórdia são misericordiosos. Pelo menos essa é a sua obrigação. Perdão não é uma questão de opção. Ouviu bem? Perdão não é uma questão de opção. Não é uma questão de sentimento. Não é uma questão de razão. Mas uma questão de dever. De dever. Devemos cultivar o espírito do perdão em relação àqueles que nos ofenderam. Isso deve ser um estilo de vida normal para nós.
Porque é impossível no dia a dia, nas nossas relações, no mundo cheio de espinhos e abrolhos, não sermos feridos, não sermos machucados, não sermos incompreendidos. E o caminho é o perdão, é exercitar, é cultivar o espírito perdão. Daí o título da nossa mensagem, perdão, um estilo de vida. Então devemos cultivar o espírito de perdão em relação àqueles que nos ofenderam. E devemos fazer isso antes de corrermos para Deus, para pedir perdão pelos nossos pecados. Porque também nós somos pecadores, nós pecamos e sabemos que necessitamos do perdão de Deus. E antes disso, devemos aprender a perdoar, a cultivar o espírito de perdão. E é isso que Jesus diz lá em Marcos 11, 25. Ele diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Isto é, cultive esse espírito de perdão, tenha o perdão como um estilo de vida, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, irmãos, a característica do cristão é que ele perdoa a outros assim como Deus o perdoou em Cristo. Aquele que de fato não foi perdoado por Deus em Cristo, esse não tem condições de exercer o perdão. Mas aquele que foi perdoado por Deus em Cristo, é impossível que ele não exerça o perdão. A Bíblia nos ordena a perdoarmos como Deus nos perdoou em Cristo. Está lá em Efésios 4:32. Então, ouça bem, quem não é perdoado e não perdoa, ainda não passou ou não entendeu o que significa ser salvo em Cristo da condenação do pecado. Ouviu bem isso? Quem é perdoado. Quem já foi perdoado e ele não perdoa, essa pessoa ainda não passou ou não entendeu o que significa ser salvo em Cristo da condenação do pecado. Ele pode até ter sido salvo já, mas ele não compreendeu ainda o seu próprio perdão em Cristo. Perdoamos, meus irmãos, a quem nos pede perdão. Agora vamos ao texto de Lucas 17, 3 a 4. Eu vou lendo devagarzinho e vou explicando. Versículo 3. Acautelai-vos. Em outras palavras, Jesus está dizendo aos discípulos: prestem atenção a vocês mesmos, para que não façam julgamentos aparentes, descuidados, precipitados, duros, implacáveis. Então, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, e essa é uma possibilidade muito natural, repreende-o. Vá ao encontro dele, repreende-o, antes de fazer um julgamento aparente, descuidado, precipitado, implacável. Pode ser que ele nem tenha pecado contra ti e você esteja imaginando que aquela atitude dele foi um pecado. E talvez depois de todas as explicações as coisas se ajustem. Mas vamos aos fatos que de fato ele pecou contra ti. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Deixe-me explicar isso. Todo pecado, meus irmãos, em primeiro lugar, é um pecado contra Deus. Por isso que o salmista Davi disse: contra ti, somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. A gente sabe que Davi não tinha pecado só contra Deus. Davi tinha pecado contra Batseba, contra Urias, contra sua família, contra o povo de Israel e contra outras pessoas. Mas o pecado contra Deus, ele é tão grave que Davi, naquele instante, não trouxe nada à sua mente, a não ser o seu pecado contra Deus. Então, todo pecado, em primeiro lugar e exclusivamente, podemos assim dizer como Davi, dada a significância desse pecado,
Isso não quer dizer que não pecamos contra outros, né? É que contra outros é coisa pequena, muito pequena em relação ao nosso pecado contra Deus. Então, pecamos contra Ele. E por isso que o texto diz que sem arrependimento não pode haver perdão. Por que eu não posso perdoar uma pessoa se ela não está arrependida? Porque, meu irmão, primeiro ela pecou contra Deus. Então eu não posso tomar o lugar de Deus e perdoar essa pessoa. Ela tem que primeiro se arrepender, porque quando ela se arrepende primeiro diante de Deus. E aí depois de mim, que ela me ofendeu. Aí sim, aí eu devo e posso perdoá-la, né? Mas eu não posso tomar o lugar de Deus. Às vezes a gente ouve exemplos de pessoas que o ladrão entrou na casa dela, ou matou o marido, ou matou o filho, ou coisa assim, e ela, sendo uma cristã, ela dá entrevista dizendo, mas eu já o perdoei. Mas ela não tem o direito de perdoar um pecado que ainda não foi arrependido diante de Deus. Ela, por acaso, é Deus? Ela não é Deus. Eu não sou Deus, você não é Deus. Então, agora, quando ele se arrepende desse pecado, quando ele lhe procura, quando ele, sendo exortado por você, reconhece que pecou, então, e está arrependido, esse arrependimento dele, em primeiro lugar, para ser genuíno, para ser sincero, é um arrependimento contra Deus. Aí, nesse caso, Jesus diz, se ele arrepender, perdoa-lhe. O pecador arrependido nunca deve ser repelido. Veja isso no versículo 4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Isto é, largue todo o ressentimento e raiva. E se comporte com ele com toda a doçura de temperamento e afabilidade e respeito. E isso deve ser feito imediatamente, assim que ele se arrepende e pede perdão. E deve ser tantas vezes quanto for necessário. O exemplo aqui são de 7 no dia, 7 vezes no dia. Mas você sabe que 7 é sinal de completude. Esse texto está em sintonia com Mateus 18, 21. 70 vezes 7. Isso quer dizer o seguinte, meus irmãos, nenhum acúmulo de ofensas, embora muitas vezes repetidas, e até mesmo se forem repetidas no mesmo dia, nenhum acúmulo deve ser permitido nos levar à dureza que se recusa a perdoar quando o ofensor diz que se arrepende e pede perdão. Aí você pode estar raciocinando e dizer assim, mas pastor, será que de fato na 5ª vez, no mesmo dia, o mesmo pecado, ele está arrependido? Não faz nem 2 horas que ele pecou contra mim e agora volta a falar a mesma coisa, a fazer a mesma coisa. Meu irmão, minha irmã, é que essa pessoa que te ofendeu com essa frequência, ela é irmã em Cristo, ela é um irmão em Cristo, e ela está crescendo, ela está amadurecendo em Cristo. Então não deixe que racionalizações apressadas, e eu até acrescento aqui, divinizadas, como se você estivesse num lugar de Deus e pudesse ler o coração, entender o coração. Não deixe que essas coisas estraguem a oportunidade que você tem de oferecer o perdão que você recebeu de Deus. Não se deixe conduzir por sua razão, por seus sentimentos, por sua própria vontade.
Conduza-se por aquilo que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus é bem clara aqui. Se ele chega arrependido, perdoe-lhe. Então não fique tentando criar razões para justificar a falta do seu perdão. Colocando-se no lugar de Deus e dizendo, não, eu acho que ele não está arrependido. Quem é você? Perdoe-lhe. É isso que a Bíblia manda e ponto final. Temos que reconhecer que não é fácil perdoar, meu. Não é fácil, principalmente nessa segunda condição que Jesus colocou aí, né? Alguém que reiteradamente peca contra você e volta dizendo-se arrependido e pedindo perdão. Mas logo, logo volta a te machucar como nunca tivesse acontecido nada. Irmãos, é dever perdoar as ofensas. E esse é um dos deveres mais difíceis da religião cristã. E mais difícil ainda é ter isso como um estilo de vida. É difícil perdoar porque essa é uma atitude extremamente contrária aos nossos sentimentos naturais de vingança e a tudo aquilo que aprendemos, que vemos, que respiramos neste mundo. Nós somos tendentes por natureza à vingança. Não é sem razão que ficamos torcendo nos filmes que assistimos para que o artista, o ator principal, execute a vingança que tanto ele deseja. E às vezes ficamos regozijados naquela vingança. E também não é sem razão, meus irmãos, que Cristo insiste tanto nesse dever. Insistentemente na Bíblia, Cristo faz isso. E ele faz isso, meus irmãos, a fim de termos provas de que os nossos corações foram mudados mesmo. Precisamos provar a nós mesmos se estamos na fé, se não é que estamos enganados. A W. Tozer disse que você só sabe o quanto é difícil perdoar até que você tenha que perdoar. Então, não é fácil perdoar. Até o melhor dos cristãos acha difícil perdoar. É por isso que eu disse, naturalmente a gente não consegue. Irmãos, olha, é difícil mesmo. Como é difícil perdoar uma pessoa ingrata? Diga se não é. O ingrato é aquele que recebeu o seu amor e nunca valorizou isso. O ingrato é aquele que você se sacrificou para ajudá-lo e no final ele mesmo lhe critica, como quem achando que ajudá-lo era sua obrigação. O ingrato é aquele que interpreta mal as suas boas intenções, achando, e até acrescento aí, falando pelos quatro ventos, que você fez aquilo para se aproveitar da situação. E você não acredita que essa pessoa de fato está agindo dessa forma. E aí você diz, como ele pode falar isso depois de tudo que eu fiz por ele? Como é que ela pode falar isso depois de tudo que eu fiz por ela? É isso que eu ganho? Ele me pagou o bem com o mal? Meus irmãos, aí vem uma pergunta. O que muitas vezes fazemos nessa situação? Quando temos conhecimento que essa pessoa é uma pessoa ingrata em relação àquilo que nós fizemos. Às vezes, nós tomamos uma atitude hipócrita. Não fazemos como Jesus disse. Vá lá, confronte o teu irmão e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mas em lugar disso, o que fazemos? Sorrimos para ele, cumprimentamos à distância, mas resolvemos nunca mais mexer uma palha por ele ou por ela. E aqui eu quero fazer uma aplicação. Irmãos, damos uma aparência de perdão que não é real, um perdão falso. Se tentarmos exercer um perdão falso,
tentando deliberadamente ignorar a ofensa, estamos nos enganando e enganando a outros. Porque todas as emoções, maquinações e feridas ainda estão lá. Estão lá dentro. Só que colocadas num outro plano, através da força de vontade de deliberadamente negar os fatos. Então não adianta dizer, deixe para lá, vou esquecer isso. Esse tipo de negação não resolve a situação. Por quê? Quando vemos aquela pessoa novamente, toda a amargura e dor se manifestam dentro de nós. E o que vem, o que brota de dentro é ódio, é desejo de vingança. É nessas horas que vemos quão ineficaz esse tipo de perdão realmente é. Eis a razão porque vemos algumas pessoas explodir nos momentos mais inoportunos. Foi o vulcão adormecido que entrou em erupção. Aquela pessoa foi dando aparência de uma boa convivência, mas o que brotava internamente era ódio, desejo de vingança, e de uma hora para outra ela explode. Irmãos, a negação é uma mera desilusão. Ela é frágil, fingida e superficial, e logo, logo ela se revela como é. O perdão, ao contrário, é algo real, robusto, sólido e profundo. Vejam o padrão divino do perdão. Hebreus 8:12 mostra o padrão divino do perdão. O texto diz assim, Deus falando, pois eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso aqui é o padrão divino do perdão. Pois eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A ordem aqui é essencial. Preste atenção à ordem. Primeiro, o perdão. Eu lhe perdoarei a maldade. Primeiro o perdão. E depois vem o esquecimento. E não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, perceberam a ordem? Primeiro o perdão e depois o esquecimento. E esquecimento aqui é no sentido de não machucar, de não ferir, mas para nós. Né? Para Deus não, é esquecimento mesmo. Nós não temos essa capacidade de esquecer completamente tudo aquilo que as pessoas fizeram de mal a nós. Mas quando exercemos o perdão, essas coisas não têm mais a capacidade de nos ferir, de nos machucar, de nos abater, de nos colocar num pó. Então, isso podemos dizer que é o esquecimento. Enquanto o verdadeiro perdão não acontece, a ofensa continuará entre nós e a pessoa com a qual tivemos problemas. Então, está aqui a pessoa A, a pessoa B, enquanto não há o perdão, a ofensa continua no meio, trazendo separação, no mínimo, emocional. O pecado se coloca entre nós e não pode ser esquecido, aspas aí, até que lidemos com ele. Perdão não é evitar a verdade, mas sim lidar com ela francamente, não se importando o quanto custe. O problema é que muitos querem inverter esta ordem. Eles querem primeiro esquecer, vou deixar para lá, vou esquecer, e talvez tenha a tola esperança que o próprio tempo venha sarar essas feridas. E depois, lá no futuro, eu posso perdoar. Não, isso é tolice, meus irmãos. Nós não esquecemos. Quanto mais procuramos esquecer, tanto melhor para a memória.
É como a pessoa que está com insônia. Quanto mais procura dormir, mais acordada fica. Esquecer aqui é o resultado do perdão completo. Nunca o meio de alcançá-lo. Não é esquecendo que você vai alcançar o perdão, mas é perdoando que você vai esquecer, no sentido de não te machucar, de não te ferir e até mesmo de ter a capacidade de orar por essa pessoa, pedindo para que ela prospere, para que tudo corra bem com ela. E este, meus irmãos, é o último degrau e não o primeiro. O perdão vem em primeiro lugar. Como disse Isaías 43, 25, Deus falando, ele diz assim: eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Primeiro ele apaga as nossas transgressões, e dos nossos pecados ele não se lembra. Aquele que não foi perdoado, seus pecados estão diante de Deus para serem cobrados. Então a ordem é: perdoe e esqueça. E alguns dizem: eu posso até perdoar, pastor, mas não esquecer. Então sejamos claros. O perdão que esquece não é o caso de amnésia sagrada que anula o passado. Não. É a experiência de cura que drena o veneno da ferida. Você pode recordar-se do ferimento, mas nunca reavivá-lo. Nada de reconsiderar, de remover resíduos dele. Nada de assentar-se em velhos túmulos onde jazem as ofensas do passado. Passado é passado e nada pode mudá-lo. Porém, seu significado pode ter mudado. Sabe o que é isto? Isto é perdão. Isto é perdão. Então, ouçam. Aqueles que te magoaram fizeram apenas o que sabiam fazer em função das suas condições de vidas naquele instante. Se você não os perdoar, permitirá que essas mágoas antigas continuem a dominá-lo. Perdão liberta-nos do passado. Que coisa maravilhosa. O perdão restaura o nosso presente. E ele serve de cura para o futuro. Agora escute isso. Escute isso. O perdão custa caro. Caríssimo. O homem ou a mulher que perdoa paga um preço tremendo. E qual é o preço? O preço do mal que perdoou. Deixa eu ilustrar isso para você entender. Veja, se você tem objetos de grande valor que guarda zelosamente, eu venho e quebro esses objetos de grande valor. Me arrependo e você me perdoa. Então, preste atenção. Você sofre a perda e eu fico livre. Porque você me perdoou, você não vai me cobrar esses objetos. Você não vai me cobrar mais nada. Você me perdoou. Está livre. Está paga a dívida. Mas quem fica com prejuízo? Você. Você sofre a perda e eu fico livre. Agora, vamos de forma mais prática. Suponha que eu arruine sua reputação com comentários indevidos. Para me perdoar, você deve aceitar livremente as consequências do meu pecado e deixar-me livre. Eu me arrependi, te procurei, pedi perdão,
mas eu não vou mais ter como consertar a sua reputação. Eu manchei aos 4 cantos a sua reputação. Ainda que eu tenha a disposição de quem eu encontrar, tentar corrigir, dizer que não foi assim, que não foi assado, isso e aquilo, ainda assim sua reputação vai ficar manchada. Então, para me perdoar, você deve aceitar livremente as consequências do meu pecado e deixar-me livre. Percebe por que o perdão custa caro? Para mim, é de graça. Mas para você, custa um preço tremendo. E o perdão custa caro porque ele é substitutivo. Ninguém realmente perdoa a outro a menos que suporte as consequências da ofensa sobre si mesmo. Essa substituição teve sua expressão máxima em Jesus Cristo. Ele tomou o nosso lugar, suportando todas as dores, suportando sua própria indignação, sua repulsa pelo pecado. E esse é o preço do perdão. Deus não podia ignorar o nosso pecado e dizer assim, não, deixa para lá, ele vai melhorar lá no passado. Eu vou tentar esquecer. Não, Deus decidiu perdoar. Deus deu importância ao nosso pecado. Não dar importância seria uma atitude humana, de dizer não foi nada. Mas Deus agiu de forma santa. Deus tomou a sério o insulto total de nosso pecado. E ali ele percorreu todo o caminho do Calvário para morrer. A cruz mostra que o perdão foi e é substitutivo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele assumiu o nosso lugar, ele ficou com a culpa, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, como diz 2 Coríntios 5:21. Irmãos, quando Deus perdoa, ele toma sobre si os nossos erros. Ele assume o prejuízo. A dívida era nossa. Fomos nós que nos rebelamos contra a sua santa vontade e seu amor. O homem é devedor, mas somente Deus tem possibilidade de pagar essa dívida, como ele fez ali na cruz do Calvário. Foi desse modo que Deus nos perdoou, assumindo nossos erros, assumindo o nosso lugar. É assim também que devemos perdoar a quem nos ofende. Irmãos, aqui nos defrontamos com uma das mais duras escolhas voluntárias que possa fazer o homem. Que escolha é essa? Aceitar o sofrimento sem merecer. Eu o perdoo, mas o sofrimento fica comigo. Eu não mereço esse sofrimento, eu não fiz por merecer esse sofrimento. Foi ele que ocasionou esse sofrimento na minha vida, e para perdoá-lo, eu tenho que aceitar o sofrimento mesmo sem merecer. E eu não tenho que esperar o outro melhorar ou padecer para depois perdoar. Não espere ter mais fé para fazer isso. Nada nos isenta do dever de obedecer à ordem de Cristo de perdoar o irmão arrependido. Olha a reação dos discípulos quando Jesus Cristo disse, olha, se o teu irmão vier 7 vezes ao dia, arrependido, dizendo, perdoe-me, você deve perdoá-lo. Olha a reação no versículo 5, Lucas 17, versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Preste atenção nisso, meus irmãos. Eles estão conscientes de sua fraqueza para perdoar.
Eles entenderam que era muito difícil perdoar alguém nessa condição, principalmente para um judeu. O judeu só perdoava até 3 vezes. Depois da terceira, ele não tinha disposição para perdoar. Né? Então, por isso que Pedro aproxima-se de Jesus e diz: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7? Pedro, querendo dar um ano de bom judeu, dobra a quantidade que normalmente os judeus perdoavam e ainda acrescenta uma de lambuja. E Jesus disse: não, 7, não 7, não 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. E aí foi a mesma coisa que Jesus disse aqui: 7 vezes ao dia. Inúmeras vezes, tantas quantas sejam necessárias. 7 é o número da completude. Então, eles estão conscientes de sua fraqueza para perdoar. Eles sentiram que estavam propensos a nutrir ressentimentos. E pede mais fé. Essa não é uma atitude louvável, meus irmãos. Jesus vai contar em seguida a parábola aí do grão de mostarda e vai dizer: se ele tiver pequena fé, ele pode remover montanhas. A pequena fé que eles tinham, a fé que havia recebido de Deus, era suficiente para obedecer ao Senhor. Era suficiente para que eles perdoassem o irmão arrependido. Soa muito mais como uma desculpa para não perdoar esse pedido de fé. Tá certo que entendemos toda a dificuldade, e a dificuldade ela se avulta principalmente quando queremos depender de nós mesmos para fazer isso, das nossas forças, da nossa capacidade. Mas quando há uma rendição, quando há uma entrega, quando há um desejo de obedecer à vontade de Deus de forma incondicional, aí fica fácil, meus irmãos. Fica fácil, não é necessário mais fé, a fé que Deus nos deu é suficiente. Então a ordem de Cristo é: perdoe imediatamente. Então, quando o irmão arrependido pede perdão, escuta só, esse perdão deixa de ser condicional e passa a ser incondicional. Então, até que ele venha e peça perdão, o perdão é condicional. Eu só posso perdoá-lo quando de fato ele estiver arrependido e já tenha ajustado as coisas com Deus e depois, no nível mais baixo, comigo. Então, nesse caso, o perdão ainda é condicional. Mas depois que ele chega dizendo: estou arrependido, perdoe-me, aí o perdão passa a ser algo incondicional. Então, a partir desse ponto, você só tem 3 opções. Ouviu bem? 3 opções. Quais são? Primeira, perdoar. Segunda, perdoar. Terceira, perdoar. Irmãos, o tempo passa rápido. Não desperdice com sofrimento fútil. Custa muito menos perdoar do que guardar mágoa. O alto preço com a ira, resmungos, cara feia de poucos amigos, o silêncio, essas coisas são cobradas com juros em um relacionamento fracionado, machucado. Então, perdoe imediatamente, antes que seja dominado pela amargura. Então, se o irmão chega e diz: me perdoe, você diz: eu vou pensar. Vou pensar é o tempo que o diabo quer. Vai pensar por quê? Quem é você para dizer vou pensar? Vou pensar é encher o coração de amargura. Satanás vai dominar o teu coração. E amanhã ele vai estar pior do que hoje. Você vai estar com mais ódio, com mais mágoa, com mais ressentimento. Portanto, perdoe antes que seja dominado pela amargura. Quando você se vinga pagando na mesma moeda,
você torna-se igual a quem lhe ofendeu. Você desce ao nível dele e mesmo abaixo. Há um ditado que diz assim: ultrajando teu amigo, te colocas abaixo dele. Vingando uma injustiça, estás no mesmo nível com ele. Perdoando, estás acima dele. Olha, ouviu bem? Ultrajando teu inimigo, te colocas abaixo dele. Vingando uma injustiça, estás no mesmo nível com ele. Mas perdoando, estás acima dele. Portanto, quer ser feliz por um momento? Vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. Viva seu perdão como um estilo de vida, como um modo de vida. Continuamente perdoe, porque continuamente você vai ter essa necessidade nas suas relações aqui neste mundo. Seja na sua família, seja na igreja, seja na sociedade em que você vive. Viva o seu perdão constante e consistentemente. A Deus toda a glória. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bondoso, misericordioso, como é bom ouvir a Tua palavra, mesmo que ela nos ponha no pó, mesmo que o pé fique sobre o nosso pescoço. Mostre a podridão do nosso interior. O Teu Espírito traga à tona toda a sujeira que há em nós. Traga a lembrança, aquelas mágoas que ainda não foram perdoadas, aqueles ressentimentos que estão latejantes cada vez que ouvimos falar sobre tais e tais pessoas que nos ofenderam, principalmente, Senhor, se elas estão em melhores condições do que a nossa, principalmente se elas se aproveitaram de nós, subiram em nossas costas e depois nos pisaram quando estávamos caídos, eles nos chutaram, nos desprezaram, se aproveitaram da nossa inocência, da nossa infantilidade. Se aproveitaram, Senhor, e se aproveitaram, e se aproveitaram. E são pessoas, ó Senhor, que talvez nunca os confrontamos. Rogamos que Tu nos dê a coragem de fazer o confronto correto, em amor, a verdade em amor. E se necessário, Senhor, que haja todo desprendimento da nossa parte, todo amor em ver essa pessoa superar essa dificuldade. Porque diante de Ti, essa causa continua patente. Dura cobrança ele irá receber. Ajuda-nos, ó Senhor, nas nossas relações na igreja, principalmente nos nossos irmãos, na nossa família, a confrontarmos essas pessoas e rogamos que o Teu Espírito as conduza ao arrependimento e, vindo ao arrependimento, que haja desprendimento imediato, consistente da nossa parte em perdoar. Dê-nos força, sabedoria em todo esse processo. Ajude-nos desde já a começar a orar por isso. Assim nós rogamos em nome de Jesus. Amém.